um mês para viver, se você tivesse apenas 30 dias de vida, o que você mudaria na sua vida? O objetivo do que a gente tem refletido ao longo desse mês é que a gente possa ter 30 dias da nossa vida sem arrependimento. Viver uma vida sem arrependimento. Diante da morte, a morte ela traz uma nova perspectiva na nossa vida. Diante da morte, nós temos uma nova perspectiva diante dos nossos relacionamentos, da nossa família, do nosso trabalho, do dinheiro. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, o que é a vida? E Tiago diz, vocês são como a neblina que aparece um pouco tempo depois se dissipa. A vida é assim. A gente aparece, mas logo a gente se dissipa. Ao longo desse mês, nós temos conversado que a nossa vida na Terra, ela é única. A minha impressão digital ela é diferente de qualquer outra pessoa. A íris do meu olho, ela é única também. Deus ele fez homens e mulheres únicos, distintos. Você pode ter um irmão gêmeo que se parece com você em tudo, mas ele é diferente de você. Porém, a nossa vida na Terra também, ela é breve. Muito breve. Muito breve. E quando eu passo a olhar a minha vida e a morte com mais naturalidade, eu passo a admitir que a minha vida ela é única, que a minha vida ela é breve. E por conta disso, a gente vai se libertando e a gente vai agindo em outras áreas da nossa vida. A gente vai agindo com mais autenticidade, porque diante da morte, a gente não tem mais aqueles discursos polidos. O que a pessoa vai pensar de mim? Se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar ao meu respeito? Diante da morte, diante da notícia da brevidade da nossa vida, a gente tem autenticidade na nossa vida. E diante também da morte, nós temos a ousadia de fazer aquilo que nós não faríamos mais. Ou que a gente sempre foi adiando. Qual que é o sonho que você tem na sua vida? Sonho mais louco, mais doido que você tiver. Realize os seus sonhos. Não morra sem se arrepender de deixar de ter feito algo. Eu tenho uns sonhos. Eu quero um dia pular de paraquedas, mergulhar numa jaula no meio de tubarões. Sou meio doido, viu? Um dia ainda eu vou realizar isso aí. Mas viva a sua vida com autenticidade. Viva a sua vida com ousadia. Hoje nós vamos à nossa quinta e última mensagem dessa série. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, ele certa vez ele afirmou: a felicidade ela não é um objetivo. Ela é um subproduto. E o tema da mensagem dessa noite é morra para viver. Morra para viver. Um dos filmes que eu mais gosto, um filme já vai ter quase 20 anos, deve ter uns 20 anos já que lançou esse filme. O filme ele se chama Coração Valente. Ele conta a história de um homem chamado William Wallace, um dos revolucionários da Escócia, quando o rei da Inglaterra ele invadiu e ele começou a colonizar a Escócia, escravizar e tomar algumas propriedades, tomar o dinheiro de algumas pessoas. E uma das frases que mais me chama a atenção de William Wallace é que ele diz assim: todos os homens morrem, mas poucos vivem. Todos os homens morrem. Todos nós morremos, mas poucos vivem. Alguns sobrevivem apenas. E nós temos que morrer para viver.
quando nós pensamos que é o fim do jogo nas nossas vidas, na verdade está apenas começando. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu vou ler os versículos 11 e 12. Carta do Evangelho de 1 João, não é João, é 1 João, capítulo 5, diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vou ler de novo. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um dos grandes artistas que eu gosto, né, da nossa música popular brasileira, chamado Lenine, uma das músicas que eu mais gosto dele, ele diz que a vida ela é muito rara. A vida ela é frágil, a vida ela é rara, e a vida ela é passageira. Quase que eu pedi para o grupo de louvor tocar essa música hoje aqui. Tão bonita que é essa música. A Bíblia diz também que o grão de trigo ele tem que morrer para que ele possa ser gerado uma nova vida. E eu queria desafiar você a viver a sua vida de uma maneira bem vivida. Não de uma maneira em que você sobrevive, mas que você possa morrer para si mesmo e renascer para os valores do reino de Deus, enterrando o seu velho homem, enterrando sua velha mulher e nascendo um novo homem, nascendo uma nova mulher. Nicodemos, diante de Jesus, ele fez uma das perguntas mais belas que está na Bíblia. Ele, diante de Jesus, ele fala assim: como é que eu faço para nascer de novo já sendo velho? Nós precisamos aproveitar a nossa vida e fazer com que ela possa valer a pena. Chegar no final da nossa vida e a gente olhar para a nossa vida e falar assim: valeu a pena. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Por isso, na nossa vida, é preciso que a gente invista propositalmente em algumas áreas da nossa vida, como nós temos falado ao longo desse mês, áreas do nosso relacionamento, na nossa família, a nossa relação com o dinheiro. E eu queria nessa noite 4 lições preciosas compartilhar para a sua vida. A primeira é: entenda que Deus colocou você na terra para uma missão sobrenatural. Entenda que Deus colocou você na terra para uma missão sobrenatural. Lá em João, capítulo 15, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai que lhe conceda o que pedirem em meu nome. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Os momentos de alegria na nossa vida, eles servem para o nosso crescimento. As provações que nós enfrentamos na nossa vida, elas servem para o nosso crescimento. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida, as tempestades, as provações, as adversidades, tudo acontece para o nosso crescimento. Eu queria que você olhasse a sua vida nessa perspectiva de que Deus ele está trabalhando na minha vida, Deus ele está trabalhando na sua vida, e que quando nós convidamos Deus para participar da nossa vida, nós enfrentaremos as tempestades, mas nós estaremos crescendo na presença de Deus, nós estaremos crescendo em intimidade e em comunhão com Deus. Leão Tolstói ele disse: a morte não é mais do que uma troca de missão. Ou seja, todos nós temos uma missão na nossa vida. E lá em Filipenses, Paulo diz que a nossa vida ela foi feita para glorificar a Deus. Então que você possa ver as coisas numa perspectiva espiritual da sua vida. Olhe as coisas que acontecem na sua vida, não de uma maneira do acaso. Titãs tem uma música que diz: o acaso vem.
Não existe acaso. Deus, Ele está trabalhando na minha vida. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. E olhe as coisas que acontecem na sua vida numa perspectiva espiritual. Quando uma porta de emprego se fecha para você, procure olhar numa perspectiva espiritual. Quantas vezes uma porta de emprego se fechou para mim, e eu tentando abrir aquela porta de qualquer maneira, e às vezes é Deus do outro lado falando: meu filho, Tiago, eu não estou abrindo essa porta para você, porque eu tenho um plano muito maior para você. Quantas vezes uma porta se abre para nós, e nós não queremos ir por esse caminho? Olhe a sua vida numa perspectiva espiritual. Olhe a sua vida numa perspectiva de que Deus, Ele está trabalhando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Uma segunda lição que eu queria compartilhar com você nessa noite. Acredite que você foi criado para ser eterno. Acredite que você foi criado para ser eterno. O livro de Apocalipse, uma das últimas páginas, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu e você, nós somos feitos com um desejo natural para a eternidade. Quando nós vamos num velório, num enterro, a dor do sofrimento, aquele momento em que o caixão vai se fechar, aquela dor, ela vai aguçando no nosso coração, no nosso peito. Nós não fomos feitos para a morte. As pirâmides egípcias, a cultura maia, a cultura asteca, os túmulos na antiguidade revelam que o homem, ele anseia pela eternidade. E isso é bíblico. Nós queremos ser seres, homens e mulheres eternos. Foi Deus que nos criou assim. E Deus, Ele fez tudo apropriado no seu tempo. E Deus, Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Se encontra lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz que o céu será um lugar de amor, de alegria, entusiasmo. O céu será um lugar cheio de aventuras, de coisas boas, e que Deus está preparando um lugar para mim e para você. Um lugar sem lágrimas, sem injustiça, sem dor. Eu creio que eu já contei para vocês a história de uma vez, quando eu era criança, eu assinava gibi. Então, todo mês chegava uma coleção de gibis lá em casa, e quando chegava, eu já esperava e queria ficar lendo todos os gibis naquele mesmo dia, né? E eu me lembro de uma das ocasiões, eu estava lendo uns gibis de um super-herói lá, já alto da madrugada, no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, e aí a minha mãe, ela abriu a porta do quarto dela, ela entrou no meu quarto brava e falou assim: menino, essa hora já era para você estar dormindo, o que você está fazendo acordado? Eu falei assim: não, mãe, eu estou lendo um gibi aqui, o meu herói está na linha do trem, amarrado, e o trem está vindo. Ela falou assim: não quero saber, eu vou entrar no banheiro, e a hora que eu sair, se a luz do seu quarto estiver acesa ainda, você vai se ver comigo. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu virei a próxima página e nada do meu herói se salvar, virei a outra página e nada do herói se salvar, e aí quando eu ouvi a porta do banheiro abrindo, eu fui para a última página e vi que o herói estava são e salvo. Eu fechei o gibi, apaguei a luz e voltei a dormir. A nossa vida, ela é assim. Eu não sei como que vai ser o desenrolar da minha vida, da minha história. Mas quando eu vou para as últimas páginas desse gibi espiritual, ele diz que ele enxugará de todos os olhos toda lágrima. O gibi espiritual diz que não haverá mais morte, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais choro, nem dor, porque tudo isso já se passou. Um pastor inglês, ele certa vez ele diz: o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que nós cremos sobre a vida antes da morte. Tem gente que vive a vida como se tudo se resumisse
aqui. Como se quando nós fechássemos os nossos olhos, a nossa vida e a nossa história acabasse por aqui. Hoje de manhã eu falava na nossa aula aqui pela manhã. Nós temos que andar com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Acredite que você foi criado para ser eterno. Deus, Ele criou eu e você para nós sermos homens e mulheres eternos. Mas o pecado, ele rompeu com tudo isso. E nós precisamos então de um redentor, de um resgatador para a nossa vida eterna. E Jesus, ele faz esse papel. Terceira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite. Decida investir na sua vida no que vai durar para sempre. Decida investir na sua vida no que vai durar para sempre. Isaías, ele diz lá no capítulo 40, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nós precisamos investir no que vai durar eternamente. E investir no que vai durar eternamente é valorizar o reino de Deus. Diante do reino de Deus, os nossos valores, eles devem mudar. Diante do reino de Deus, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, eles devem ser tratados por Deus para que nós possamos passar a viver uma vida que Deus havia planejado para cada um de nós. Hoje pela manhã a gente falava sobre a arrogância e o egoísmo de Davi. E quando Deus disse não para Davi diante de uma oração de Davi, Davi, ele foi sendo tratado da sua arrogância, da sua dureza de seu coração e do seu egoísmo. Peça para Deus tratar o seu coração. Peça para Deus tirar todo o seu orgulho. Peça para Deus tirar toda a sua vaidade. Peça para Deus tirar todo o seu egoísmo, a sua dureza do seu coração, para que você possa investir em algo que vai durar para sempre. Quantas vezes nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro em algo que possa ser roubado, em algo que possa quebrar, em algo que a gente possa perder? Quantas vezes a gente faz hora extra, a gente vira o turno do nosso dia a dia, do nosso trabalho, por algo que lá na frente não vai valer a pena? Quando nós entendemos que a nossa vida ela é passageira e transitória, nós morremos para nós mesmos e nós vivemos para Deus. Paulo, ele entendeu isso, ele disse lá no capítulo 1 de Filipenses: agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo, ele falava assim: olha, se for para eu ficar vivo ou se for para eu morrer, tanto faz. Mas se for para eu viver, eu vou viver de acordo com os valores de Cristo, porque eu sei que eu quero construir algo eterno lá no reino dos céus. Agora, se for para eu morrer, é lucro também, porque eu sei que eu vou para um lugar muito melhor. A pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: avalie a sua vida agora. Você tem feito um investimento de algo de valor no reino de Deus? Aquilo onde você tem investido a sua vida vai durar por toda a eternidade? Você morreu para si mesmo e vive para Jesus? Ou você vive para si mesmo? Steve Jobs, ele disse: lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Steve Jobs, ele morreu de um câncer no pâncreas. Um dos homens mais poderosos do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, fundador da Apple. Em 2012, a empresa dele foi avaliada como a empresa mais valiosa em todo o mundo. No entanto, diante de todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu salvar a sua própria vida. E ele diz: lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na minha vida. Invista a sua vida em algo que vai durar para sempre.
Reveja os valores da sua vida. Reveja a sua maneira como que você se relaciona com Deus. Perceba que eu não estou dizendo a maneira como que você se relaciona com uma igreja, mas como que você se relaciona com Deus. Quarta e última lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é: viva apaixonadamente até o fim. Viva apaixonadamente até o fim. Marcos nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. A pergunta é: como é que você alimenta a sua paixão nesse mundo sem paixão? E eu queria te dar 4 dicas preciosas. A primeira é que você pode alimentar a sua paixão num mundo sem paixão com amor. E o amor, ele é o alicerce do combustível da paixão. O que move a paixão é o amor. Como é que você se relaciona com o próximo? Diante de uma notícia da perspectiva da morte, como é que você mudaria os seus relacionamentos? Esses dias eu estava conversando com a Luísa, super empolgado de conversar com a minha esposa, e fui falando com ela, daí ela falou assim: só um minutinho. E meu semblante assim caiu. Fiquei bravo com ela, né? Falei assim: eu que estou aqui na sua frente, você fala para eu esperar, e a outra pessoa está do outro lado no celular, no WhatsApp lá, e ela tem a prioridade, não eu. Será que se se aquelas fossem as minhas últimas palavras, ela soubesse disso, ela ia falar: não, espera um pouquinho aí. Mas a dureza do meu coração fez que eu ficasse o dia inteiro bravo com ela depois. Será que se eu soubesse que aquele seria o nosso último dia, uma coisa tão boba, tão sem importância, faria com que eu ficasse o dia inteiro bravo com ela? Eu falei: pô, Luísa, eu tô aqui. Não, mas a outra pessoa está online. Eu falei: não quero saber. Olha no meu olho. Alimente o amor nos seus relacionamentos. Alimente o amor na igreja. Alimente o amor aonde você trabalha. Se alimente com amor. Cada um dá aquilo que tem para oferecer. Ofereça amor. Cultive o amor. Uma segunda característica que faz com que a gente possa alimentar a nossa paixão num mundo sem paixão é a integridade. A falta da integridade, ela corrói, ela mata a paixão. Seja um homem íntegro, seja uma mulher íntegra, aonde a sua palavra é o que vale. Seja uma pessoa que anda de cabeça erguida. Seja uma pessoa em que a sua palavra, a sua conduta, a sua vida, ela seja íntegra, ela seja transparente, que as pessoas elas possam ver você e elas possam falar: nessa pessoa eu posso confiar. Quando a gente morava em Minas lá, a gente tinha um supermercado que a gente comprava e a conta lá estava no meu nome. Só que daí, lá o dono do supermercado, que não era da igreja, na hora do cadastro não colocou Tiago, colocou pastor Tiago. Falei: Luísa, esse pastor tem um peso tremendo nessa conta. Falei assim: a gente deixa a conta de luz, cortar a luz em casa, mas não deixa atrasar esse supermercado não. Imagina, vim pagar a conta aqui, mas está atrasada, pastor. É duro, né? Seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa correta. Um poeta brasileiro, um escritor brasileiro chamado Mário Quintana, ele diz que viver é acalentar os sonhos e a esperança, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Alimente a sua integridade com a fé, buscando nas pequenas coisas um motivo para ser feliz. Uma terceira coisa para a gente alimentar a nossa paixão num mundo sem paixão é o perdão. O perdão, ele nada prejudica a paixão do que os problemas e crises não resolvidas. Uma vez eu era pastor lá em Minas e um senhorzinho,
bem de idade, bem magrinho, que foi assim, nos últimos anos de vida dele, ele foi se definhando. No leito de morte dele, o filho dele chamou eu para ir lá fazer uma oração, e eu fiz uma oração, e a gente às vezes espera que aquela família toda reunida, que seja o respiro daquele senhor lá, e aí ele falou assim, eu preciso falar com tal pessoa, e era um filho dele que não estava lá, e aí a família foi buscar o filho, a hora que o filho veio, aquele senhor falou assim, olha, eu queria pedir o seu perdão. E aquele senhor, e o filho então chorando, perdoou o pai. Aí aquele senhor deu o seu último suspiro. Perdoe. Perdoe aquele que te ofendeu. Libere perdão. Não guarde o rancor. Mas perdoe. Nada é pior na nossa vida do que problemas e crises não resolvidas. Nada é pior na nossa vida do que a gente olha alguém e fala, tá vendo, aquela pessoa me deve, tá vendo, aquela pessoa falou mal de mim, e a gente vai alimentando esse sistema, e esse sistema ele vai corroendo a gente. É como quando uma pessoa é assassinada e o pai, a mãe dessa pessoa, a esposa, o marido, ele fica a vida inteira atrás das notícias para saber se aquela pessoa que ela foi presa, se ela está sofrendo na prisão. E aí, às vezes, com o passar dos anos, a pessoa que foi o assassino, ele cumpre perante a justiça dos homens, ele cumpre a pena dele, ele está livre. Mas aquela pessoa que com o passar dos anos, com o decorrer dos anos, ela foi alimentando o rancor, o ódio por aquela pessoa que fez mal para ela, na verdade eu pergunto, quem que é prisioneiro de quem? Libere o perdão. E a quarta e última coisa que nós precisamos fazer para alimentar a nossa paixão no mundo sem paixão é o entusiasmo. Isso nos mantém de pé num mundo caído pelo pecado. Seja uma pessoa entusiasmada, não seja uma pessoa negativa, mas seja uma pessoa positiva. Olha o copo e fala, nossa, esse copo está bem cheio, está meio cheio. Tem gente que olha o mesmo copo e fala, nossa, está meio vazio. É como a história daquele homem que é vendedor de sapato. Acho que foi o Mauro que me disse essa história, e vai para uma ilha que ninguém tinha sapato. Vai ao primeiro vendedor e volta para a fábrica e fala, tem uma péssima notícia. Ninguém usa sapato naquela ilha. Aí o dono da fábrica manda um outro funcionário volta e fala assim, aumenta a produção aí. Vai ter sapato para a gente vender a rodo lá. Tem gente que é assim. E olha a vida sempre numa perspectiva amarga. Tem gente que vai se alimentando de algo amargo da sua vida. E essa pessoa ela sempre vai contaminando o ambiente. Não seja essa pessoa. Tem gente que chega no serviço segunda-feira, 8 horas da manhã, e fala, nossa, não vejo a hora de ser sexta-feira, 5 da tarde. Não é assim? Eu trabalhei com uma moça em Campinas uma vez que ela falava, ela trabalhava no emprego, pagava a faculdade dela, pagava a faculdade do esposo dela, né? Ganhava bem, ela ganhava bem, eu não. E aí, ela só ficava falando bem do serviço anterior dela. Eu falei, então por que você não sai desse e volta para o outro? No outro eles não me querem mais. Então eu falei, então agradeça a Deus por esse serviço seu. Você ganha mais aqui do que você ganhava no outro. Eu trabalhava menos. Eu falei, o que vale mais, ganhar mais e trabalhar mais, ou trabalhar menos e ganhar menos? Seja uma pessoa entusiasmada com a sua vida. Seja uma pessoa entusiasmada com aquilo que você tem, com aquilo que Deus concedeu a você. Tem goteira na sua casa? Podia ter mais. Você não podia ter casa. Gente, eu já vivi cada situação, já vi cada realidade de gente que tinha uma casa sem energia elétrica, sem banheiro, sem nada, feliz com aquilo que tinha. Gente sem carro. Veio aqui semana passada uma missionária cubana, e aí depois eu tive a oportunidade de conversar com ela, a Ruth. E eu, curioso, como que é a vida em Cuba. E eu falei assim, você tem carro? Ela falou, não, carros em Cuba só tem quem é muito rico. Eu faço tudo a pé ou de ônibus. Falei, ok, como que é a internet em Cuba? Internet é muito cara em Cuba. Ela falou, quase ninguém tem internet nas casas. Não existe internet no celular.
E aí que às vezes cai o WhatsApp por 24 horas, a gente já fica reclamando a vida inteira, né? Ela falou assim, quando eu vou usar o Wi-Fi público, é público, mas ela tem que pagar $2 por hora. Na conversão brasileira aí é quase R$7. Para usar uma internet ruim, lenta, por 1 hora ela paga R$7. Às vezes você paga 50 para ter 15 mega, 10 mega, 8 mega, 4 mega por mês. Seja uma pessoa entusiasmada, né, nesse mundo que é caído, corrompido pelo pecado. Para a gente concluir essa série e a mensagem de hoje, não se preocupe com o dia da sua morte. O gibi eterno, ele dá um pouco do que vai ser a nossa vida depois da morte. Mas viva a sua vida em Jesus. Viva a sua vida em Jesus. O livro de Jó, ele diz assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Os dias da sua vida, eles já estão contados diante de Deus. O problema é que nós perdemos a capacidade de ver além da própria vida, por 2 razões fundamentais. Uma é o desejo humano, nosso desejo de controlar o próprio mundo, a nossa vida, o nosso nariz, de maneira segura e de maneira confortável. A outra é a nossa cultura, que nos leva a adquirir mais do que doar. É tão difícil a gente doar aquilo que a gente tem. Lá em casa, as minhas mulheres, lá, né, eu tenho 3 mulheres em casa, às vezes elas abrem o guarda-roupa para vir para a igreja, não tem roupa, mas está caindo roupa assim, ó. Hoje a Luísa falou que tinha doado uma camisa minha velha e eu fiquei bravo com ela. A gente é assim. O objetivo da maturidade espiritual é ir além de nós mesmos e dos nossos próprios desejos. E uma das primeiras ações e mais importantes ações para começar a nos importar com os outros é doar. Doar algo pelos pobres, pelos oprimidos, que estão espalhados pelo mundo inteiro. A oração, ela faz com que eu e você nos concentremos nas necessidades do outro de maneira mais singular. Por isso, morra para o mundo. Morra para a carne e viva plenamente para Jesus e com Jesus. 30 dias para viver. Se você tivesse, o que você mudaria na sua vida? Para terminar, eu queria ilustrar com um vídeo de um homem que teve um testemunho lindo. E eu queria que você assistisse esse vídeo. E depois a gente vai ter uma palavra de oração. O que eu faria se eu soubesse que 30 dias antes eu iria perder uma pessoa amada? No dia 9 de dezembro do ano passado, após 46 anos de casado, eu perdi a minha esposa. E durante o velório, eu abracei o pastor Charles e disse a ele que eu sabia que eu a amava, mas não sabia que eu a amava tanto. E este é o grande mistério da vida. Você não saber o quanto você pode amar ainda mais a pessoa que você ama. Amar mais significa mais carinho, mais dedicação, mais participação. Todos nós sabemos que amamos a Deus, que amamos nossa família, que amamos nossos irmãos. Mas o que nós não sabemos
e que nós podemos amar muito mais, nos dedicar mais, entender que amar é se doar, amar é se aproximar mais de Deus, manter mais contato com o Criador. Amar é se relacionar mais com as pessoas, é participar dos seus problemas, tentar ajudar na hora certa. O amor, ele se transforma de uma maneira tão bonita quando nos aproximamos de alguém que está precisando de um abraço ou de uma palavra forte que possa consolá-lo. Se eu pudesse entrar no coração de cada um para dizer que se você estivesse para morrer daqui a 30 dias, a única coisa que eu teria para dizer a você: o amor é a chave de tudo. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à coletividade como um todo. E para terminar, eu digo a vocês: ame mais, porque até hoje eu poderia ter amado mais a minha esposa, ter tido mais carinho com ela, mas o tempo acabou. Feche seus olhos. Ame mais. Viva apaixonadamente. Ame completamente. Viva humildemente. Esteja preparado para partir a qualquer momento com Jesus. Esse mês a tônica foi o amor. Peça para Deus, para o Espírito Santo de Deus trazer amor no seu coração. Se você se encontra com um coração duro, se o seu coração tem algum sentimento que te impede de você desenvolver o amor, hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida. Falar: Deus, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero viver mais, eu quero amar mais o teu reino, eu quero amar mais o teu próximo, eu quero amar mais a mim mesmo. Tem uma música que nós vamos cantar nessa noite que fala sobre o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou tanto, tanto, tanto eu e você, que Ele deu o que Ele tinha de melhor para mim e para você, que foi Jesus. Jesus amou tanto, tanto eu e você, que Ele fez o que ninguém faria por mim e por você. Ele morreu na cruz. E no lugar da nossa morte, Ele trouxe vida. Receba essa música como a sua oração nessa noite. Ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
instrumento de sua misericórdia. E então De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo a perder com ressentimentos. Confesso que Ele me ama. Ele Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Orar pedindo a Deus ajuda no nosso coração. Como disse Steve Jobs, a perspectiva da morte é a ferramenta mais importante para ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Meu desejo é que você não saia daqui dessa noite sem pedir para Deus para te ajudar a amar mais, sem pedir para Deus te ajudar a perdoar mais, a viver e não sobreviver. Ore nesse momento, peça a ajuda de Deus. Fala: Deus, eu quero amar mais. Meu coração é tão seco, meu coração é tão duro. Oh Deus, eu não quero continuar sendo essa pessoa. Ore a Deus também nessa noite, pedindo: Deus, eu preciso liberar perdão. Meu coração ele tem atrofiado por conta da falta de perdão. Ore a Deus e peça a Deus: assim como o Senhor me ama, derrama esse amor na minha vida. Derrama esse amor na minha família, onde não existe mais amor. Derrama o seu amor no meu casamento. Tem faltado amor no casamento? Peça a Deus para que Ele derrame o amor. Peça a Deus que Ele derrame o amor nos seus relacionamentos. Peça a Deus nessa noite que Ele derrame amor na sua vida.
Aonde quer que você esteja, no seu trabalho, nos seus estudos, peça a Deus que Ele derrame amor na sua vida, para que você possa amar, para que você possa viver e não se arrepender. Peça a Deus: oh Deus, o Senhor me ama. Oh Jesus, eu quero ser uma pessoa que se sinta amado, mas eu quero ser uma pessoa que demonstre amor também. Ore nesse momento, ore nessa noite, peça ajuda para Deus, para o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus habitando no nosso coração, o nosso coração será um coração de amor. Deus habitando na nossa casa, a nossa casa será uma casa de amor. Deus habitando no nosso emprego será um emprego de amor. Peça para Deus ajuda nessa noite. Peça a Deus para Ele trabalhar na sua vida. Peça para Deus Ele trabalhando no seu caráter. Oh Jesus, trabalha no nosso coração nessa noite. Oh Deus, trabalha nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor sabe quantos corações são duros, ó Deus, a começar pelo meu coração. Oh Pai, o Senhor sabe quantas vezes nós temos a dificuldade em liberar perdão, a começar pelo meu coração, ó Deus. Derrama o Teu amor nessa noite, ó Pai. Derrama o Teu amor abundantemente nas nossas vidas. Derrama o Teu amor no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego. Oh Deus, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, ó Deus, que nós possamos cultivar o amor que vem do alto, ó Pai. Que a gente possa viver uma vida com valores do Teu reino. Uma vida que é vivida para a eternidade, não uma vida terrena. Oh Pai, abençoa cada um aqui nessa noite, ó Deus. Abençoe cada um de nós nessa noite, ó Deus. Derrama o Teu amor, derrama a Tua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre os nossos corações, ó Pai. Trabalha na nossa vida, ó Pai. Trabalha nos nossos relacionamentos. Trabalha nas nossas casas, nas nossas famílias, ó Deus. Oh Jesus, que a gente possa receber nessa noite o Teu amor, ó Pai. Que a gente possa sair daqui essa noite transformados pelo Teu amor, ó Deus. Vivendo uma nova realidade aonde quer que nós estejamos, ó Deus. Porque é isso que o Senhor derrama sobre nós. É isso que o Senhor quer que nós estejamos, ó Deus. É assim que o Senhor quer que nós sejamos na nossa vida, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na nossa família, aonde quer que nós estejamos, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus de amor. E nós somos os Seus filhos. E se nós somos os Teus filhos, nós somos filhos de amor. Nós somos filhos do amor, ó Pai. Que a gente possa viver esse amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica em pé. Vamos terminar todo mundo cantando o refrão dessa música, onde diz que Deus nos ama. Ele ama a mim. Ele ama você. Ele ama cada um de nós. E cante com essa convicção de que Deus vai derramar o amor dele sobre a sua vida. Deus, Ele vai derramar o amor dele na sua casa. Deus, Ele vai derramar o amor dele na sua família, no seu casamento, aonde quer que você esteja. Cante, cante. Deus, Ele ama a mim e a você. Ele ama cada um de nós. Me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e do Filho de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus permaneça conosco hoje e sempre, para todos sempre. Amém.